A palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, continuando nosso estudo em Mateus. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois dos príncipes, os sacerdotes e escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia e em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por um grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramado ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais do sacerdote e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Esses primeiros versículos do capítulo 26 faz uma conexão importante até com o nosso estudo do livro de Êxodo, né? Veja que Jesus está se aproximando da Páscoa, e o que era a Páscoa? Era a comemoração da saída do povo de Israel. Deus tira o Israel do Egito, e lá no Egito ele estabelece a comemoração da Páscoa. E como sabemos, a comemoração envolvia um carneiro sacrificado, que eles comiam o carneiro, e o sangue do carneiro lá no Egito foi usado na porta para expulsar o anjo da morte, né? Esse tinha um simbolismo muito grande com o Cristo que viria, que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que é o pão da vida, que é o alimento da vida. E Jesus vai dizer outras vezes: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem vida em mim. E ele tem uma ligação muito forte. Então, Jesus está indo de encontro, e esses capítulos agora, os capítulos que antecedem a crucificação de Jesus, e Jesus está indo para a crucificação, porque Jesus é esse Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. As pessoas interpretam muito mal a Bíblia e acham que os judeus foram maus e o problema foi só dos judeus em Jesus ter sido morto. Não é bem assim. Existe maldade naquelas pessoas que mataram Jesus, Judas que vendeu, os judeus que tramaram. Claro que não era todo o povo judeu, a maioria ali não era, fazia parte desse conluio, mas o principal coisa é que Jesus veio para a terra para morrer no nosso lugar. Se Jesus não tivesse morrido, hoje nós não poderíamos estar pregando. Tínhamos que procurar o judaísmo, temos que tentar seguir a lei para tentarmos alguma coisa diante de Deus. Mas Jesus veio com o objetivo de morrer e de ser sacrificado pelo povo. Jesus é o Cordeiro Pascual. Apesar da confusão judaica sobre o sacrifício, porque eles não acreditam em sacrifícios humanos, Deus condenou, por exemplo, muitas vezes a pessoa sacrificar os filhos a Moloque, mas os judeus têm um livro que eles consideram sagrado, pelo menos mais ou menos 90% do livro, e é um livro chamado, se eu não me engano, é o livro de Adão e Eva, que ele conta a história de Adão e Eva quando Adão e Eva saem do paraíso e são expulsos. Um livro que, apesar de não estar nos livros sagrados para os cristãos, é um livro que tem uma história muito impactante. Vai contar o sofrimento de Adão e Eva durante a vida, os primeiros dias após a sua morte. E ali você tem uma ideia do que aconteceu, por exemplo, com Caim e Abel, com com quem que Caim em casa depois, e uma série de coisas que estão nesse livro. Não estou dizendo que é um livro sagrado para nós, mas é interessante
Gostei muito da leitura. Se não me engano, nesse livro existe uma promessa de Deus, dizendo que viria um dia e morreria pelo homem. E conta algumas coisas ali, não sabemos se tem alguma verdade ou não. Para os judeus, mais ou menos 90% do livro é verdadeiro. E é interessante essa observação, porque eles tinham mais ou menos uma ideia, apesar que eles não comentam muito sobre isso, até para não favorecer o cristianismo hoje, porque é um povo que foi enganado pelos líderes e hoje eles são o quê? Um povo que não acredita em Jesus como Cristo, não porque eles são maus, mas porque foram enganados. E aqui está Jesus dizendo o que vai acontecer com ele de forma antecipada, e Jesus vai ser o conluio parte ali do sumo sacerdote com os líderes religiosos, envolvendo Judas, que era um dos discípulos, que também estava previsto nos salmos, nas profecias ali, que um deles iria trair Jesus. E outra parte interessante aqui é que a mulher unge os pés de Jesus, e aqui tem uma discussão. Se eu não me engano, em João vai esclarecer que, basicamente, quem causa discussão por uma questão financeira é o Judas, porque ele era tesoureiro de Jesus, do ministério de Jesus. Nós sabemos que para ter tesoureiro tinha que ter ofertas. Ninguém vai colocar um tesoureiro responsável por dinheiro se não tivesse dinheiro. Jesus tinha que pregar o evangelho. Jesus andava, ele tinha capacidade de multiplicar pães e tudo, mas com certeza a maior parte das coisas eram doações. Então Jesus mantinha o seu ministério, seus discípulos, através de ajuda de mulheres e de pessoas, e com isso ele tinha que ter um tesoureiro. E Judas roubava o dinheiro ali da oferta. Então Judas faz uma defesa em nome dos pobres, mas quando na verdade ele queria era roubar. E Jesus diz uma coisa que é marcante, diz: os pobres sempre tereis convosco. Não tem como a humanidade acabar com a pobreza. Nós devemos nos esforçar. Principalmente o povo que serve a Deus deve ajudar o seu próprio povo e os outros se puderem. A Bíblia diz que é primeiro os da família da fé, mas devemos ajudar todos se pudermos, ao nosso alcance. Quando eu falo ajuda, não é um almoço, não é um alimento, porque isso se faz a quem tiver o seu alcance. Mas uma ajuda mais intensificada, né? Ajudar a pessoa a sair de uma situação difícil, passa a ser obrigação de todo cristão. Mas não acabaremos com a pobreza. Pobreza e miséria é uma condição também do pecado humano. Não é que Deus quer as pessoas pobres, Deus não queria ninguém pobre. Deus queria que as pessoas tivessem abundância, que a produção de alimentos fosse correta, que a segurança, a saúde fosse tudo organizado. É o pecado do homem que desorganizou todas as coisas. Nós analisamos também que no livro de Deuteronômio 28, Deus vai falar das bênçãos e das maldições. Então, a questão financeira, de saúde, de segurança, de paz do homem é muito condicionado pela sua condição espiritual. Uma pessoa que serve a Deus, que é obediente à palavra de Deus, ela passa algumas coisas. Mas não pode ser uma vida inteira de desgraça. Porque uma vida inteira de desgraça não é muito bom para uma pessoa. E tem algo errado na vida da pessoa. E nós olhamos muitas vezes só para os pecados grandes que a pessoa comete. Então, a pessoa não é adúltera, não rouba, não mata, e a gente acha que essa pessoa é feliz. Às vezes ela tem uma língua grande, ela fala mal das pessoas. Às vezes ela calunia, às vezes ela tem pensamentos maus, ela julga mal as pessoas. Às vezes ela murmura, reclama demais da vida e das coisas, e sabemos que essas coisas são pecados graves. Se você for fazer assim uma análise minuciosa da vida de uma pessoa que está passando dificuldade, você vai encontrar alguma coisa. Não são todas as pessoas. Jó, por exemplo, é um exemplo que não tinha pecado. Mas Jó tinha o que aprender ainda. Porque ele disse certa vez: eu te conhecia de só ouvir falar, mas eu agora te conheço face a face. Então Jó precisava o quê? Conhecer mais a Deus. Outra coisa, Jó diz: o que eu temia me aconteceu. Ele tinha temores, que não deixa de ser algo que desagrada a Deus. Agora, Jó tinha uma vida justa. Deus disse que ele era o mais justo
naquele momento da terra. Não quis dizer que ele era totalmente perfeito. Tinha coisa a melhorar. O caráter na sua dignidade, mas ele era justo. Ele atingiu um padrão de justiça inimaginável. Mas nesse mundo pecador não tem como acabar com a pobreza. Então nenhuma ideologia política pode acabar com a pobreza. Por que muitas ideologias querem destruir o cristianismo? Porque para você se estabelecer, às vezes, politicamente, você tem que destruir o cristianismo, que não dá para construir uma ideologia, por exemplo, socialista com o cristianismo como base. Porque o cristianismo diz, os pobres sempre terão convosco. Melhora o caráter humano que ele vai ser abençoado. Pare de roubar e você é abençoado, pare de matar e você é abençoado, pare de se prostituir e você é abençoado, e não é essa a condição que as ideologias querem. Elas querem que o homem seja abençoado cometendo pecado contra Deus. E é injusto todos os homens e mulheres serem iguais se moralmente eles são diferentes. Para a Bíblia, a moral define a bênção. Para ideologias políticas, é igualdade social mesmo com pecado. Então, você iguala o homem que está totalmente em pecado contra Deus com o homem que não está em pecado contra Deus. Então, não tem como acabar com a pobreza, Jesus disse. E ele disse ainda que quando fosse pegar o evangelho, falaríamos dela, e hoje nós estamos falando dela. E aqui uma das coisas que nós podemos observar, que Jesus sabia que os evangelhos seriam escritos. Os evangelhos são inspiração de Deus. E Jesus sabia que hoje nós, por exemplo, iríamos ler essa passagem que fala dessa mulher. Verso 14 diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, e aí ele vai negociar Jesus, e aqui define o caráter dele, porque ele era um dos que estavam defendendo os pobres, e agora ele não está defendendo mais nem Jesus, ele quer vender Jesus, e que as intenções desse homem eram más. E aqui nós observamos um traço importante do caráter de uma pessoa. Veja que o pecado do roubo, ele não era um pecado tão grave. A pessoa roubou uma ovelha para comer, ele era punido, ele tinha que pagar 4 vezes mais. Mas nós entendemos que o problema desse pecado é o que está por trás dele. Porque aqui, esse homem, ele é avarento. Ele não está passando fome, ele não está passando necessidade, ele é avarento. E nós vamos ver que como é que termina Judas ao vender algo precioso, que era Jesus. Ele depois comete suicídio. Nós vamos ver um caso parecido no Velho Testamento, onde Saul desobedece a Deus. Final da história, Saul comete suicídio. E os motivos são parecidos, porque Deus diz, destrua os animais, destrua tudo aqui, e nós não sabemos o significado que está por trás disso, se era só a palavra de Deus, ou se existia alguma espécie de impureza em que os animais tinham participado ali. O fato é que ele protegeu tantos animais para poder ficar para eles, com a desculpa de que era para Deus, como protegeu os reis inimigos. E depois nós vamos entender que ele foi em certos países buscar certas religiões que eram contrárias à palavra de Deus. Então o coração de Saul era um coração avarento, um coração idólatra e um coração cheio de misticismo e de outras religiões. E se manifestou com essa coisa da avareza. Nós podemos olhar diretamente a avareza, que é o pecado, por exemplo, de Balaão também. Balaão teve interesse. E Deus mostrou para a Balaão que uma jumenta pode ser profeta, se Deus quiser. Então, a grandeza do ministério não está no ministro, está no Espírito que opera através do ministro. E nós vemos Judas com o mesmo problema, e os dois cometem suicídio. É o preço de ser traidor, é ter uma vida com a morte atrás de você. Pessoas que traem, seja os pais, seja os filhos, seja os maridos, esposa, seja a Cristo, a Deus, a Bíblia, essas pessoas têm uma grande tendência a ter uma vida angustiada, sem sentido.
E aqui diz: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram aos discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele diz: ide à cidade, a um certo homem. E aqui ele vai dizer como vai preparar a Páscoa. Veja que aqui Jesus come a Páscoa. Então Jesus comeu o carneiro. Jesus participou dos rituais ali do judaísmo, porque ele era judeu. E ali ele estabelece a Santa Ceia. Ou seja, a Santa Ceia para os cristãos é a Páscoa. Nossa Páscoa é a Santa Ceia, onde não é mais o cordeiro, mas é o pão e o vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Então tem um significado muito grande. Por exemplo, para os assembleianos, o próprio corpo de Cristo está contido no pão e no vinho após a oração. Para os católicos, ele se transforma no pão, no corpo e no sangue de Cristo. E para algumas igrejas evangélicas reformadas, como a Batista e algumas outras tradicional, é apenas simbólico. O pão e o vinho ali não é o corpo de Cristo, mas simboliza o corpo de Cristo. O fato é que é um rito sagrado e que deve ser observado pelos cristãos. Eu acredito, como acreditam os assembleianos, que existe algo de sagrado mesmo no pão e no vinho. Então, um cristão tem que participar da Santa Ceia e tem que comer do corpo e do sangue de Cristo. Uma outra coisa que nós vamos observar nesse aspecto aqui é que durante a Santa Ceia é que Satanás entra no coração de Judas. Satanás já rodeava Judas, talvez já tivesse acesso ao seu coração, mas aqui vai dizer que o próprio Satanás entra nele. E é interessante porque o Satanás entrar em Judas lembra, por exemplo, o Éden, onde Satanás entra na serpente. E aqui é uma coisa forte, porque primeiro o ensinamento, cuidado como você toma a Santa Ceia. Faça discernimento do corpo e do sangue de Cristo. E Paulo diz, porque muitos adoecem. Tem gente doente porque comeu a Santa Ceia indignamente, tomou da Santa Ceia indignamente. Tem gente sofrendo angústias porque participou do corpo e do sangue de Cristo indignamente. Era para as igrejas, durante a semana que antecede a Santa Ceia, pregar doutrina em preparação para a Santa Ceia de algo tão sagrado. Veja que durante a Santa Ceia, às vezes é um rito tão apressado, é um rito tão assim, sem às vezes interesse pelo sagrado ali, que eles colocam a Santa Ceia no meio de um culto, não dão oportunidade de reconciliamento, reconciliação das pessoas, não dão oportunidade das pessoas se arrependerem. Então, os primeiros 3, 4, 5 dias, 10 dias antes da Santa Ceia, tem que haver uma preparação para as pessoas se arrependerem, se conscientizarem, porque se é para participar indignamente, é melhor não participar. Tem pessoas que participam da Santa Ceia só para alguém não falar mal dela, dizer, ela está em pecado, ele está em pecado. Mas é melhor que alguém lhe acuse, do que você ir com dúvidas e permitir que coisas malignas entrem na sua vida. Sei de casos de pessoas que passaram crises financeiras muito grandes, problemas espirituais muito sérios, problemas de saúde, coisas absurdas aconteceram. Porque esse homem que já era ladrão, que já tinha uma vida que dava permissão para demônios entrarem nele, agora ele toca no sagrado de Deus, que tocou ali no sagrado, porque se a Páscoa, o que a Páscoa representava para os judeus, e tinha sua grandeza, porque ela já era ali um ensaio para a vinda do Cristo, você imagine a própria Santa Ceia, que é diretamente ligada ao Cristo, através do pão e do vinho. Então, isso é perigoso. Jesus estabelece ali, e ele vai dizer que um de vocês há de me trair. Veja que fala, né? Que triste uma fala numa cena dessa. E eles ficam tristes e ficam perguntando, sou eu, verso 22. E ele diz, o que põe a mão comigo no prato. E ele vai dizendo, ó, vai ser traído, mas seria bom se esse homem nem tivesse nascido. E ele disse, Senhor, sou eu, Rabi? Falou Judas no verso 25, ele disse, tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo.
e bebei do meu sangue. É o Novo Testamento que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Engraçado que diz para muitos, porque muitos serão chamados, mas nem todos serão escolhidos. É um Novo Testamento. Então Jesus o que? Reconstrói a história humana. Então tudo aquilo que nós aprendemos em Êxodo, que nós aprendemos no passado, sobre a purificação de pecado, agora sim, o grande momento da humanidade, o momento em que o Cristo iria fazer o seu sacrifício e não seria preciso mais outro, de tão valioso que é o sangue de Jesus. Por isso que quando Deus te perdoa, você não deve lembrar do seu pecado. Você pode ter sido um assassino, é ruim, que pena, se a polícia chegar, ela vai te prender. Mas sua alma está livre diante de Deus se Deus perdoou. Se você era adúltero, se você era desonesto, se você era mentiroso, você não pode comparar nada ao sangue de Cristo. Não existe nada comparado ao sangue de Jesus. Esse sangue, ele é remidor, ele te perdoa, te deixa limpo, mais alvo que a neve. Não existe pecado para você. Se você participou um dia dessa purificação e Cristo te salva, ele vai e bebe o vinho, e ele faz uma promessa que só beberia desse vinho agora de novo no reino, na sua vinda. E eles cantaram o hino no Monte das Oliveiras e saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus diz: todos vós, esta noite, vocês cantarizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Veja que as falas que o Espírito Santo toma Mateus para colocar são muitas falas relacionadas à Bíblia. Nós lembramos que Mateus está provando para os judeus que Jesus é o Cristo. Então aqui ele continua nos capítulos finais fazendo referências bíblicas das falas de Jesus. Ferirei os pastores da ovelha e o rebanho se dispersarão. Isso estava escrito sobre esse acontecimento para o dia da entrega de Jesus. Mas Pedro, no verso 33, ele diz: vou depois de ressuscitar e irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então Pedro faz a promessa que, se preciso, morre por ele. Nós vemos nos evangelhos sinóticos. E Jesus diz: antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes você me negarás. Me negarás 3 vezes. E Pedro disse: ainda que seja necessário morrer, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar. Então, os discípulos estão fazendo promessas e juras de amor, de morrer por Jesus. Isso é importante nós estudar, porque existe os discípulos antes do Pentecostes e os discípulos depois do Pentecostes. E esses discípulos, sem a unção do Espírito Santo, deixaram Jesus, negaram Jesus, abandonaram Jesus. Quem passou pelo Pentecostes morreu em nome da fé. O único que não morre é João, porque João ali tem uma outra missão, mas todos os discípulos foram mortos e morreram sem negar a Cristo. Então aqui nós vemos o quê? Dois tipos de crente: o crente que passou pelo revestimento de poder e o crente que não passou pelo revestimento de poder, mostrando que a graça de Deus é algo dado, não é algo conquistado. Não tem como você se tornar um crente fiel. Tem como Deus te tornar um crente fiel. Por isso que você sofre tanto às vezes, querendo ser fiel a Deus, se esforçando com seus próprios méritos. Eu já passei por isso. Já passei 30 dias, 60 dias sem pensar em pecado, é muito bom, mas depois o pecado bate a tua porta, pelo menos em pensamento. E você falha em pensamento, aquilo cria uma angústia, e parece que você entra num ciclo. E isso se repete, até você entender que Deus é quem te salva. A fé é dom gratuito de Deus, a fé é salvadora. Então, esses homens aqui, nesse momento, eles não têm condições de cumprir a palavra que sai da sua boca, e você não tem. Você prometeu ser fiel a Deus, você prometeu abandonar o pecado, você prometeu deixar o vício, você prometeu ser um homem melhor, um pai melhor, um vizinho melhor, um homem justo nos negócios, mas você não tem condição, porque Pedro não tinha, porque esses apóstolos não têm. Aqui tem pessoas que fogem e abandonam Jesus, aqui tem traidores. Aqui tem pessoas que, quando as coisas estão boas, eles estão bem, mas quando o cinto aperta, eles pulam fora. E a maioria dos crentes são assim, antes de ter um encontro com o Espírito de Deus, com a graça de Deus repousando sobre eles.
E Jesus vai orar no Getsêmanes. E leva consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, e começa a entristecer e angustiar-se muito. A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E ele diz, Senhor, no verso 39, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja que aqui Jesus está numa angústia de alma tão grande que ele cogita e não sofreu o que ele ia sofrer. Nós vemos pessoas sendo humilhadas, sendo cuspidas, sendo pisadas, sendo maltratadas, e o Espírito Santo revestiu muitas pessoas que foram perseguidas pelo comunismo, por ideologias contrárias à palavra de Deus, pelo nazismo, por uma série de coisas, e essas pessoas resistiram, e sofreram muito por causa do Espírito Santo de Deus nela. Mas aqui nós estamos falando do ser que criou todas as coisas, que tudo foi criado através dele. Esse ser que inimaginavelmente não podia ser nem desonrado. Que João Batista, o maior homem que já pisou nessa terra, disse que não tinha nem como fazer coisas boas para esse homem ao ponto de amarrar suas sandálias. Esse homem vai ser cuspido, maltratado, caluniado, julgado. Aqui tem uma mistura de sentimentos e esse homem vai suar sangue. Existe várias falas que diz que Jesus já começou o sacrifício dele quando ele foi circuncidado, porque quando circuncida a criança sai sangue, e muitos acreditam que a partir daí Jesus já começa a purificar o pecado da humanidade, e aqui nós temos uma segunda vez que vai sair sangue de Jesus, e é nessa tensão psicológica, e hoje é provado psicologicamente que durante uma tensão psicológica muito grande, é possível que os poros se abram e a pessoa perda sangue mesmo. E eles encontram, ele achou e encontrou os discípulos dormindo. Eles nem uma hora pudeste velar comigo. E veja que esses homens que tinham prometido morrer por Jesus, não aguentavam nem a ficar acordado com Jesus, muito menos morrer. E ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui Jesus também dá uma importância para a oração aí, também para o jejum, porque ele é o que? Fortalecimento da carne que é fraca. Nossa estrutura física e psicológica, que não aprendeu durante uma vida de oração, de jejum, de dedicação à palavra, a resistir à fome, ao autocontrole, a uma série de coisas, dificilmente consegue vencer no mundo espiritual. Lembrando que não é o jejum que causa a bênção, é a bênção que opera no jejum. É por você ter o Espírito Santo de Deus que você jejuma. Não é por você jejuma para ter o Espírito Santo de Deus, não. É tudo concedido por graça. E ele aqui no verso 42 diz, faça segundo a tua vontade. Voltando, achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os discípulos e disse, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eles se levantam. E chega Judas no verso 47, e o povo com espadas e varapaus enviada para Jesus. E ele disse, deu um sinal, ele disse, o que eu beijar, prendei. Veja que nocivo, né? Ele queria talvez um sinal secreto, para não apontar com o dedo, não ser visto, talvez ali. Ele vai lá e dá um beijo em Jesus. Imagine beijar e trair com beijo. Tem pessoas que traem com abraço. Tem pessoas que traem com elogios. Elogios falsos, beijos falsos, abraços falsos. Caridades falsas. Uma vez eu vi uma mulher fazer caridade. Recebeu uma mulher na sua casa, servia pão de queijo com café com leite na mão dela, tratava com carinho. Quando ela saía, ligava para o namorado dela e falava mal dela, até conseguir destruir o casamento dessa moça. Ela estava noiva. E Jesus disse, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E um deles puxou da espada e cortou a orelha do outro. Então Jesus disse, embainhai tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada serão mortos. Ou pensa tu que eu não poderia mandar legiões de anjos para me defender? Que Jesus mais uma vez faz defesa de que ele não morreu porque as pessoas quiseram, mas ele se entregou por amor a nós. Se Jesus quisesse, legiões de anjos desceria
defenderia Jesus, destruiria o planeta Terra, faria qualquer coisa, recomeçaria a humanidade se fosse preciso, mas ele quis se entregar. Jesus quis te salvar, Jesus quis te perdoar, Jesus quis que você estivesse no grupo de oração, Jesus quis que você ouvisse essa palavra hoje. Jesus quer que você mude a sua vida. Jesus quer que você largue o pecado. Jesus quer cuidar de você. Jesus te ama. Foi por amor que ele te salvou, ele te perdoou, ele te aceita sim, ele quer que você esteja na igreja, ele quer te libertar, ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te ungir, ele quer te transformar. Você não é alguém sem direção nesse mundo, você não está à deriva, você é importante, foi tudo por amor. Talvez você não tenha ninguém humanamente falando, mas você tem os céus. Certa vez eu andei angustiado numa igreja, provado, e eu vi naquela igreja dizendo: tu faz parte da família de Deus. Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Aqueles que me amam e fazem a vontade de meu pai que está no céu. E o pregador disse: você é da família de Deus. Ei, você é da família de Deus. Você não é órfão, você não é desamparado, você não é triste, você não é solitário e solitária. Você não está sozinho nesse mundo, você não está à deriva, você é importante para Deus. Ei, importante, pessoa muito importante, pessoa especial. Ei, você é importante para Deus. E ele diz: ó, vocês saíram com varapaus, todos os dias eu estava lá e vocês não me prendeste, mas isso aconteceu para se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-os, fugiram. Deus sabia que aqueles homens não estavam preparados. Deus sabe quando você fugiu, quando você deixou a graça, quando você deixou a igreja, quando você traiu o evangelho, tantas vezes. Mas esses homens que fugiram, Jesus os junta de novo. E a capacitação que eles não tinham, ele dá pelo seu Espírito Santo. E esses homens se tornaram super-homens que fizeram a obra de Deus acontecer. E prenderam e conduziram à casa do sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até que o pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para prender-lhe e dar-lhe a morte. Não achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas. Não achavam, mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus tinha falado isso, que o templo de Deus, na verdade, era ele mesmo, era o tabernáculo do seu corpo. E mais uma vez nós fazemos referência ao tabernáculo, porque o tabernáculo, na verdade, era uma representação do que aconteceria no corpo de Cristo, que todo o processo de salvação, que é o sacrifício dos animais ali, a queima na fogueira, os castiçais, os pães asmos, o incenso, a pia de lavar o rosto, e o próprio propiciatório, onde acontecia o sacrifício, o carneiro do sacrifício, tudo isso, na verdade, era Cristo. Cristo é tudo isso. Cristo é o cordeiro, Cristo é o sacerdote, Cristo é o templo, Cristo é o ritual, Cristo é toda condição sua para se apresentar diante de Deus. Por isso ele vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Sem Cristo você não pode orar. Sem Cristo você não pode ser curado. Sem Cristo você não pode ser liberto. Sem Cristo você não pode nada. Tudo é por meio dele, por ele e para ele foram todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tua cura está nele. Tua libertação está nele, tua prosperidade está nele, tua esperança está nele, tua salvação está nele, a libertação dessas caixas e demônios está nele, a esperança contra os teus vícios está nele, a esperança de uma vida feliz está nele, a esperança de uma vida futura está nele.
E levantando-se o sumo sacerdote, verso 62, disse: Não respondes coisa alguma que esse dispõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Eles respondendo disseram: é réu de morte. Já existia uma noção dentro do judaísmo sobre o Cristo. Coisas também mais recentes, eles concluem que existia um ser no céu, que esse ser do céu foi emanado do próprio Deus, ou seja, é algo que Deus não cria como ele cria as outras coisas, mas que saiu de Deus. E esse ser era um anjo muito poderoso, que inclusive Deus criava todas as coisas por meio desse anjo especial. E esse anjo, ele criou todas as coisas, Deus cria através desse anjo. E esse anjo tem um nome até especial no judaísmo, que é Metatron, significa ao lado do trono, porque esse anjo, segundo os judeus, é o único anjo que se assenta nos céus. Em Apocalipse, nós sabemos que tem outros tronos, dos 24 anciões, e aquelas coisas que nós aprendemos em Apocalipse. Mas para os judeus só existem dois tronos, o de Deus e o desse anjo. Então, eles não falam no nome desse anjo, tem até um livro sobre esse anjo, mas eles não leem o livro, eles têm um livro, mas é proibido ler, porque eles acreditam que isso pode ser idolatria, já que tem só um único Deus, mas eles acreditam que a alma desse anjo vai descer na terra e vai se transformar na alma do Messias ainda. Um pouco parecido com o que nós acreditamos, porque nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, unigênito do Pai, e que Jesus encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João nos dá isso. Então aqui ele está perguntando se Jesus era esse ser, e Jesus diz que é, de certa forma ele diz, e aqui eles entenderam que era uma blasfêmia. Então cuspiram-lhe no rosto, ele davam punhadas, e os outros os esbofetavam e diziam: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Cobriram a cabeça de Jesus e zombavam ali de Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, aproximando-se de uma criada, disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro nega Jesus. Saindo para o vestíbulo, ouviu o que disseste, ali estava, este também estava com Jesus de Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Veja que o medo de morrer faz de Pedro um grande covarde diante do Evangelho. Daí a pouco, aproximando-se ali, os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E aqui nós entendemos que o homem sem o Espírito Santo nega Jesus. Sem o Espírito Santo você não deixa o pecado, sem o Espírito Santo você não conhece a verdade, sem o Espírito Santo é só fachada. Pois muitas pessoas que estão tentando chegar ao céu sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, começam a querer interpretar a Bíblia sem o Espírito Santo. Daqui a pouco vai para o judaísmo, daqui a pouco vai para o islamismo, daqui a pouco vai para outras religiões, daqui a pouco não acredita em mais nada, vira espírita. E por que isso? Porque perdem a bússola, que é o Espírito Santo. Perdem a força, que é o Espírito de Deus. Sem Jesus não tem como acessar Deus, ele é o caminho. Ele é o tabernáculo, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é tudo que você precisa para acessar Deus. Mas tem pessoas querendo acessar pelos seus próprios métodos. Geralmente essas pessoas que largam o cristianismo e vão para outras religiões são pessoas que ou não têm noção do que é o cristianismo e é preciso ensinar-se mais o Novo Testamento através de estudos, para que as pessoas estudando a palavra de Deus, elas não se perdam quando encontrarem adversidades teológicas, mas outras é por pecado mesmo, é o afastamento do Espírito Santo de Deus. Quando Adão peca, ele perde essa noção de Deus, ele tenta enganar Deus, se esconder de Deus, mostra que ele tinha perdido consciência da onisciência de Deus.
Saul perde o Espírito vem o atormentar, e nós entendemos que essas pessoas, muitas vezes, que deixam a igreja negando Cristo, o espírito do anticristo opera nelas e elas começam a negar Cristo através da palavra, não querem ler o Novo Testamento, não querem falar de Jesus. Quando entendem Jesus é como alguém bem a menos do que Jesus é. Querem colocar Jesus como um rabino, querem colocar Jesus como um Messias sem poder nenhum. Porque essas pessoas foram corrompidas pelo espírito, muitas vezes, do anticristo. E esses espíritos atormentadores é que as afastam da igreja. Elas vão para a igreja, elas tentam ter uma vida santa, mas elas querem os próprios recursos, elas se voltam às vezes para a lei, às vezes para outras religiões, e muitas vezes para o ateísmo, que é o fundo do poço. Eu estive no ateísmo, no fundo do poço. É o pior lugar que alguém pode estar. Mas Deus teve misericórdia de mim, e me revelou, e me livrou da dúvida, e me salvou, porque Cristo tem poder para isso. Hoje eu me aproximei de Cristo, hoje eu acredito em Cristo, hoje eu sou grato a Cristo pelo sacrifício da cruz, esse sacrifício que está sendo ensaiado aqui, no começo e no final desse capítulo 26. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus dissera, e antes de que eu calo, o canto me graças 3 vezes, e saiu dali e chorou amargamente. Aqui nós vemos o que? Deus abrindo a consciência de Pedro para o arrependimento. Aqui Deus quis deixar uma mensagem. Para você ter consciência de pecado, só o Espírito de Deus também. Nós pregamos a palavra, nós fazemos, e a palavra ela tem um poder, porque o Espírito Santo opera por meio da palavra para conscientizar as pessoas. Mas sem o Espírito Santo, nem consciência de pecado e nem arrependimento as pessoas têm, elas não se achegam a Deus. Então, se você vê a pessoa se afastando da igreja, se afastando de Deus, se afastando das coisas sagradas, pode ter certeza que é o Espírito Santo que lhe falta. Com o Espírito Santo você fica cheio de Deus, cheio de entendimento da palavra, e uma coisa que é óbvia, quem tem o Espírito Santo tem Cristo, tem fé no Cristo, tem fé no Salvador. Porque o Espírito Santo veio para testificar sobre Cristo. Qual era a mensagem dos apóstolos em Atos? Cristo. Cristo salvou, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, Cristo, Jesus Cristo. Jesus o Messias, Jesus o Salvador, Yeshua Mashiach. A mensagem do Espírito Santo é Cristo, é sacrifício, é redenção, é salvação, é libertação. Tem gente que está pregando uma mensagem diferente da mensagem do Cristo, dos apóstolos, querem pregar uma mensagem da lei. É importante ter ensinamentos da igreja, que de Gênesis a Apocalipse você pode estudar na igreja, mas estão esquecendo que o foco central é Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro do cristianismo, Cristo é o centro da criação, Cristo é o centro em Deus do universo, porque Deus glorifica o seu Filho, porque o Espírito Santo veio testificar do Cristo. E sem esse Espírito Santo não tem redenção, porque não tem nem consciência de pecado. E aqui Deus marcou um tempo. Esse homem agora, percebendo o seu pecado, chora amargamente. Se você não está vendo alguém chorar pelos seus pecados, se seu filho não está arrependido do que fez com você, se seu esposo e sua esposa não estão arrependidos do que fez com você, seu funcionário ou seu patrão, seu amigo, se não tem alguém arrependido dos seus pecados, saiba que o Espírito Santo de Deus está faltando a essa pessoa. Ore por ela. Deus pode fazer uma mudança grande na vida dessa pessoa por meio do Espírito Santo de Deus. Esse é o teor da palavra de Deus em Mateus capítulo 26. É o começo da história e a entrega de Jesus ali, o Cordeiro Pascual, o sumo sacerdote para morrer pelos nossos pecados. E agora, propriamente dito, nesse momento de transição, porque nós temos um momento da lei até ali João Batista, e Jesus na terra é um momento de transição, em que você tem a lei operando, e existia o sacrifício, Jesus ia no templo, Jesus pregava no templo, Jesus tinha seus ritos, mas o próprio Cristo foi o primeiro cristão. Por que é o que é um cristão? Cristão é um homem
perdoado por Deus, com a vida santa e com o Espírito Santo habitando nele. Jesus, quando batiza, o Espírito desce sobre ele, enche ele e ele passa a ser alguém especial. Então, o cristão ele só pode existir por meio de Cristo, com o Espírito Santo de Deus e com a palavra de Deus habitando no homem. Então, o cristão é o quê? Um homem em Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus foi esse primeiro cristão. Os mistérios da Bíblia, né, que assim como depois dos 12 patriarcas, Israel se multiplica, Jesus escolhe 12 apóstolos e a partir daqueles 12 apóstolos, o cristianismo se multiplica na terra. Então, um cristão é um homem ou uma mulher em Cristo. Quando eu digo em Cristo, que foi perdoado, limpado, purificado, santificado e cheio do Espírito Santo de Deus. Então, para ver um cristão, tem que ter Cristo, tem que ter Deus, tem que ter o Espírito Santo habitando no homem. Se o homem não tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo habitando nele, não existe um cristão. Existe um humano com a religião, existe um humano com dogmas, existe um humano com filosofias. Enquanto você não tem Deus habitando dentro de você, Paulo vai dizer em uma certa passagem, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Enquanto Cristo não vive dentro da pessoa, e com isso o Pai, o Espírito Santo, e claro que a palavra, enquanto isso não ocorre, por meio da fé, que é dom gratuito de Deus, não existe o cristão. E só existe o cristão naquelas pessoas onde o Espírito Santo operou nelas. O arrependimento é que está Pedro, chorando amargamente. Talvez é isso que precisa acontecer na sua vida. Pede para Deus te converter. Ora para que Deus possa quebrantar teu coração, para que você possa, o galo, cantar na sua vida e você possa se lembrar das coisas erradas que você fez e ter uma vida santa diante de Deus. Essa é a palavra hoje de ensinamento, de correção, de fé, palavra de poder, palavra de autoridade. Hoje é o louvor da tua alma diante de Deus. Hoje é um louvor para a tua alma, uma esperança para a tua alma. Hoje é o pastor Jesus Cristo que prega para você, por meio do Espírito Santo, por meio da boca de um homem simples. Hoje Deus entra na tua vida, o gospel de Deus, o evangelho de Deus, o cristão de Deus, o crente de Deus, a salvação de Deus, Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus. E hoje a igreja é você, o templo é você e Deus quer salvar a tua alma. Receba a palavra e compartilhe. Em nome de Jesus. Amém, amém.